Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Esta, meus santos, é a maior festa cristã e o sentido de todas as festas. Porque Cristo ressuscitou, porque a luz de Deus brilhou nas trevas, nós podemos nos alegrar mesmo em quaisquer situações, por mais difíceis na nossa vida, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas, às vezes, muitas vezes, quando nós falamos Cristo ressuscitou, embora a festa da ressurreição seja a maior festa cristã, isso não corresponde com a maioria dos cristãos compreende o que significa essa festa. O que significa dizer Cristo ressuscitou. Por exemplo, quando nós falamos do Natal, Jesus nasceu, Jesus se fez homem, nós logo compreendemos porque nos vem à mente aquela criancinha na manjedoura, o afeto, o amor da Virgem Maria pelo seu filho, e a vontade também nossa de acolhê-lo entre os nossos braços. Jesus nasceu, Ele se fez um de nós. Mas quando nós falamos Cristo ressuscitou, nós estamos falando de uma realidade para a qual nós não temos categoria de comparação. Nós temos uma categoria de comparação para Jesus nasceu. Nós nascemos, nós temos familiares, nós vemos bebês. Então nós temos uma categoria para comparar, mas nós não temos uma categoria para que comparemos e tenhamos uma ideia aproximada. Cristo ressuscitou. Por quê? Que Cristo, você vai dizer, padre, mas Lázaro ressuscitou. Primeiro, verdade, Lázaro ressuscitou, mas você nunca viu Lázaro ressuscitado. E segundo, que Lázaro ressuscitou, isto é, ele voltou para esta vida. Jesus ressuscitou, ele entrou na vida de Deus. Isto é, Jesus foi, a humanidade de Jesus foi divinizada. Jesus, a natureza divina, tomou conta de toda a sua natureza humana, de modo que verdadeiramente homem, mas não mais sujeito às realidades humanas. Ele é uma outra realidade. De modo que de alguma maneira a nós também se aplicam aquelas palavras dos discípulos, quando Pedro, Tiago e João, no capítulo 9 de Marcos, quando eles descem do monte da transfiguração, no qual Jesus havia falado sobre a sua ressurreição, eles descem e se perguntam, mas o que significa ressuscitar? O que quer dizer que ele vai ressuscitar dos mortos? Isto é, nós ainda temos então uma certa distância para esta realidade. Mas São Paulo, na leitura da missa, vocês perceberam que nós tivemos as 7 leituras iniciais, com os 7 salmos cantados, com as 7 orações subsequentes, mas a partir do Glória, iniciou a missa. Nós acendemos as luzes, as velas do altar, iniciou-se a missa, tivemos então a primeira leitura da missa, o salmo aleluiático, e o Evangelho. Então, na primeira leitura da missa, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova, uma vida ressuscitada. Pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo,
E aí ele continua: por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela sua ressurreição. Isto é, quando Jesus Cristo ressuscita, nós de alguma maneira somos identificados a Jesus. Mas aqui nós nos perguntamos: e quando é que isso acontece? Quando é que nós somos identificados a Cristo? Nós somos identificados a Cristo pela fé e pelo batismo. Quando somos batizados, aquilo que aconteceu em Jesus, de alguma maneira já começa a acontecer em cada um de nós. É por isso que a ressurreição não é nem apenas um evento em Cristo, nem apenas um evento do passado. Não é apenas um evento em Cristo, porque não significa, quando nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós também estamos celebrando a nossa futura ressurreição. Ele é o primeiro de toda a sua igreja. Ele é a cabeça de todo o seu corpo. Então não estamos celebrando apenas um evento passado, porque senão um evento bonito, mas que não teria nenhuma relação conosco, porque ele ressuscitou, mas eu não ressuscitarei. Mas não, tem relevância e relação comigo. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. E não apenas uma realidade que aconteceu no passado, isto é, Jesus ressuscitou lá há 2000 anos, mas não apenas, mas Jesus ressuscitou em mim. Tem uma realidade atual no meu batismo e quando eu vou crescendo na fé, tomando posse dessa realidade que já me foi concedida em germe, em semente, desde o meu batismo. Então, meus santos, é uma realidade que tem relação com todos nós. Então, por isso que São Paulo diz: nós somos batizados em Jesus Cristo, e é na sua morte que nós fomos batizados. É por isso que na liturgia pascal, na vigília pascal, nós temos toda a parte da liturgia batismal. Nós temos a bênção da água, nós temos a renovação das promessas batismais, nós depois seremos aspergidos pela água batismal, para que nós nos recordemos que somos um povo batizado e que estamos unidos a Cristo ressuscitado, de modo que podemos dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. São Paulo, quando disse isso, ele não se referia a um evento místico, a uma realidade que acontecia na vida dele, porque ele era um homem muito místico, mergulhado em Deus. Sim, São Paulo era um homem muito místico, um homem mergulhado em Deus, mas esta realidade a que ele se refere, diz respeito a todos nós. Cada um aqui pode e deve dizer, e não pode se esquecer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, desde o meu batismo. É Cristo que vive em mim. De alguma maneira, há uma substituição de um eu. É o meu eu, mas não é apenas o meu eu. Sou eu, mas é muito no centro do meu eu, do meu ser, da minha pessoa, é Jesus. De modo que Ele está mais unido a mim do que eu a mim mesmo. Ele está mais profundamente presente em mim do que eu posso imaginar, ao ponto que eu devo e eu preciso reconhecer a cada dia: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que nós procuramos nos alimentar de Cristo, que nós procuramos ter uma vida santa, porque já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
É por isso que eu procuro progredir na virtude, que eu procuro as coisas do alto. São Paulo mesmo diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Então, meus irmãos, esse chamado de nosso Senhor, um chamado necessário de buscar as coisas do alto, porque é Cristo que vive em nós. São Paulo também, e esta vida de Cristo em nós se dá pelo Espírito Santo, ao ponto de São Paulo dizer: não contristeis o Espírito que habita em vós como num templo. O Espírito que no meu batismo, porque Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, e onde está um, estão os outros 2, de modo que eu sou templo de Cristo, eu sou templo do Espírito, eu sou templo da Trindade. A Trindade habita em mim, e habita em mim desde o dia do meu batismo. E esta realidade precisa crescer na fé. Meus irmãos, eu falei no início, Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Mas para muitos aqui, infelizmente, esta realidade ainda é uma realidade distante, para a qual você precisa pedir a Deus a graça da fé. No evangelho de hoje, nós ouvimos aqui, diz que quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Era um gesto de amor, de um amor muito mais desinteressado do que até mesmo daquela mulher na casa de Lázaro em Betânia, porque aquela mulher que levou um frasco de perfume de nardo muito caro, ela ungiu Jesus, e de alguma maneira ela já recebeu de Jesus a recompensa, pelo afeto com que ela foi acolhida, pelo amor com que ela foi presenteada, agradecida. Mas essas mulheres aqui, elas vão ungir um cadáver, elas vão ungir um corpo, porque elas amam o seu Senhor. Elas sabem que não, pelo menos elas não esperam receber recompensa alguma, porque Ele morreu, e elas não esperam nada a mais, mas elas são movidas pelo amor, e é próprio do amor os gestos gratuitos, de dar sem esperar recompensa, de dar sem esperar receber. E essas mulheres então, movidas pelo amor, elas vão até a tumba. Chegam lá, veem que estão preocupadas: quem é que nos empurrará a pedra? Porque o corpo está lá trancado. Mas elas vão, levam os perfumes, elas querem ungir o corpo de nosso Senhor. Chegam lá, encontram a pedra removida. Elas entram e encontram lá um jovem. Elas viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E o jovem disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. E elas não entenderam nada, porque diz aqui, os anjos dizem, o jovem diz: vede o lugar onde o puseram, está vazio. Ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia, lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Mas elas não acreditaram, porque se vocês forem um versículo depois, terminou aqui no versículo 7, vão para o versículo 8, Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 8, elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram nada por causa do medo. Elas não entenderam ainda, elas não tinham ainda fé.
a fé perfeita, a fé robusta, a fé viva, para que elas compreendessem, como São Paulo compreenderá posteriormente, como Pedro compreenderá quando entrar no templo e no sepulcro e vir o sepulcro vazio e os tecidos lá caídos. Pedro compreenderá e acreditará. Elas ouviram do jovem: ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês estão ouvindo de um padre não tão jovem assim: ele ressuscitou. E talvez você não compreenda o que isso quer dizer. Isto é, no seu coração, embora você seja batizado, no seu coração ainda não haja esta fé viva, esta fé robusta, esta fé completa, que faz com que você compreenda, e esta compreensão é dom de Deus, dom este que foi pedido dom este que foi pedido na primeira oração da vigília. A igreja pediu para nós a graça de nós compreendermos tudo isso que estamos celebrando. Diz aqui: Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho, dai a nós. Quando é que fomos resgatados por Jesus? No batismo. No nosso batismo, aquilo que Cristo conseguiu com a sua paixão, morte e ressurreição, nos foi dado. Por isso que o batismo é uma graça tão importante. Pois bem, dai àqueles que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, ultrapassa em grandeza a criação do mundo. Que aquilo que Jesus Cristo nos deu, que aquilo que Jesus Cristo nos alcançou, é infinitamente maior do que toda a criação. Ele faz novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Então precisamos, meus irmãos, pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda esta graça de nós compreendermos que com a ressurreição, e com os frutos da ressurreição que me são concedidos no meu batismo, eu sou identificado a Cristo por uma morte semelhante à dele. Nós seremos também semelhantes a Ele por uma ressurreição semelhante à sua. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado. É por isso que na liturgia batismal nós iremos renovar as nossas promessas batismais, iremos renunciar ao diabo e a todas as suas obras, e as suas seduções, e as suas pompas, e os seus enganos, e as suas seduções. É por isso que nós fazemos isso na liturgia e precisamos fazer na vida, buscando as coisas do alto, buscando as coisas do céu, buscando as coisas de Deus, não apenas na liturgia, mas a liturgia deve expressar aquilo que acontece na vida, porque já não sou eu mais que vivo, e da mesma maneira que Cristo matou o pecado com a sua morte, nós precisamos morrer para o pecado, renunciando a nós mesmos. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira que não mais sirvamos o pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Que hoje, meus santos,
supliquemos a nosso Senhor que abra a nossa inteligência para que compreendamos com toda a profundidade o que significa ser assumido com Cristo por causa da sua ressurreição no nosso batismo. E que esta fé, esta inteligência espiritual nos conceda a força necessária para romper com o pecado e buscar a cada dia, nas pequenas e grandes coisas, as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.